O! Pessoal, sabe o que esse O significa? Lá no começo da Campus Party, quando tudo começou, as pessoas ficavam sentadas em bancadas e aí elas não sabiam o nome do coleguinha do lado, da pessoa que estava ao lado dela, e aí elas começavam a chamar um ao outro, e aí virou um meme da Campus Party. Pelo menos isso começou lá na Espanha, depois se alastrou para o Brasil e hoje pelo mundo todo. Somos mais de 30 países que estamos sempre fazendo o... E esse virou um grande meme dentro dos eventos. Vocês estão gostando do evento? Temos muitas novidades ainda. Vem muita gente boa por aí. E agora, um dos palcos ainda continua uma palestra de 1 hora, mas os outros 3 palcos que estão aí me assistindo, a gente vai entrar com novos conteúdos, grandes personalidades, grandes pessoas. Um abraço especial para minha amiga Nive, a maior apresentadora de esportes do mundo. Isso foi um prêmio reconhecido, hein? Então, vamos lá, pessoal, os 3 palcos vão entrar agora. Muito obrigado, fiquem aí com a gente e vamos para mais conteúdo da Campus Party Portugal. Olá, galera! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo. Hoje eu vou fazer uma palestra com vocês super importante. Espero que vocês estejam todos me ouvindo, me compreendendo também. Sei que tem muita gente aí que está me ouvindo agora que é de Portugal. Então, eu vou tentar falar um pouquinho devagar para vocês me compreenderem aqui muito bem. Mas vamos lá. Vocês estão vendo minha tela aqui da apresentação? Hoje o nosso papo vai ser sobre presença feminina nos esportes eletrônicos e como transformar essa comunidade cada vez mais saudável, né? Para começar aqui, para quem não me conhece... Peraí, aqui a minha tela, só um segundo. Um minutinho, problemas técnicos na minha tela. Eu não estou conseguindo passar de slide. Não sei se é porque eu estou transmitindo a tela para vocês. Espera aí só um segundo. Consegui! Foi. Agora foi, gente. Desculpa. Então, de novo. Não, brincadeira. Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Nive Stefan, sou apresentadora de games e esportes eletrônicos no Brasil desde 2013, 2014, já faz alguns anos aí. De lá para cá eu apresentei diversos campeonatos de vários títulos diferentes, quase 30 jogos competitivos diferentes. E fui eleita no ano passado a 3ª maior apresentadora de esportes eletrônicos do mundo, ficando atrás apenas de um americano e uma belga, ou seja, primeira da América Latina, e eu também fui a primeira mulher sul-americana a competir em qualquer uma das competições, de qualquer uma das votações do eSports Awards, que é um prêmio realizado nos Estados Unidos. Bom, vamos lá, do desafio que eu quero propor aqui para vocês hoje é falar de algo que as publicadoras e desenvolvedoras vêm enfrentando há muitos anos, principalmente com o crescimento cada vez mais vigente da comunidade de esporte eletrônico, que é o combate à toxicidade. Afinal, como que é esse comportamento tóxico aqui no Brasil, que eu vou falar daqui, que é onde eu tenho mais argumentos para falar. Aqui, eu não quero nem tocar nesses pontos sobre quando você entra numa partida e, às vezes, uma pessoa se ofende com o fato de que você não seguiu uma call de um companheiro ou você ficou fora do teclado, né, AFK. Nesse caso, eu quero falar especificamente sobre as mulheres, sobre o que acontece quando uma mulher liga um microfone dentro de uma partida online e se mostra que é uma mulher que está ali dentro da partida, e geralmente todos os homens da equipe costumam dizer coisas extremamente desagradáveis para essas mulheres, misóginas. Essas mulheres, elas sempre sofrem esse tipo de situação. Qualquer mulher que joga online já passou por uma situação assim. Isso não sou eu que estou falando, são várias manchetes que você vê sempre acontecendo. Então, se você não sabe como que é isso, pergunte para uma mulher que joga online e ela vai saber te dizer como é quando você assume que você é uma mulher dentro de uma partida. O que é muito esquisito, porque de acordo com a 7ª edição da Pesquisa Game Brasil de 2020, a PGB, 61% dos jogadores casuais são mulheres, né? É claro que essa pesquisa ela contempla jogos mobile,
Mas eu já vou explicar qual é a importância dessa pesquisa independente dessa estatística, né, de contemplar jogos mobile, que é claro que contempla até Candy Crush, né? Apesar de que, assim, essa pesquisa, ela, desde 2016, ela já mostra as mulheres como a maioria entre os jogadores de jogos casuais. Mas, afinal, essa é a realidade nos esportes? Não, a gente sabe que essa não é a realidade entre os jogadores de console, não é a realidade entre os jogadores de PC e também não é a realidade nos esportes. Por exemplo, no Brasil, a primeira mulher a jogar profissionalmente uma liga foi em 2017, que foi a Superliga da BCDE, que foi a Júlia Cucci, que ela jogou na CNB, ela era suporte da CNB. E na época, ela sofreu muita discriminação de gênero. Assim, era impossível assistir a partida e ler o chat, porque tinham 10 pessoas jogando, né, 5 contra 5, mas parecia que só tinha ela jogando, porque todos os comentários eram relativos a ela, e sempre apontando, querendo saber mais sobre, desde quando ela joga, porque existe um pouco esse estigma de quando você é uma mulher, você entra numa partida, você precisa provar todo o seu currículo gamer, a gente até brinca, usa essa expressão do currículo gamer, que é aquele momento que você precisa provar, não, porque eu já zerei tantos jogos, platinei tantos jogos, jogo há tantos anos, é parte do quanto você tem que provar, sendo que isso não é geralmente relativo aos homens, né? Mas isso não é uma exclusividade no Brasil. Eu trouxe até um fato aqui para vocês que vocês, não sei se vocês se recordam do ano passado, que a Invictus, que é um time russo, sofreu discriminação numa partida. A Riot, inclusive, ela teve que advertir 2 equipes, porque uma delas achou que seria talvez muito divertido, na hora de fazer os picks e bans, né, que na hora de fazer os banimentos e escolhas de campeões, achou que seria talvez muito divertido banir 5 campeões que eram da lane de suporte, provocando com esse estigma de que as mulheres jogam sempre em suporte, o que é claro que era um absurdo, porque era uma equipe inteira de mulheres, então só um era suporte. Mas eu não quero falar só sobre League of Legends, na realidade eu não quero adentrar muito a jogos, porque isso meio que se perpetua entre a maioria dos esportes, claro que alguns têm mais mulheres, alguns não, e jogos de tiro em primeira pessoa geralmente também tem menos mulheres, como é o caso do Rainbow Six Siege, em que a primeira e única jogadora profissional que atuou nas ligas profissionais de Rainbow Six foi a Cherry Gums em 2016. Em pouco tempo, ela acabou virando uma influenciadora e uma empresária no meio e acabou deixando de ser uma pro player, né? E atualmente, menos do que 10% dos fãs do jogo nas redes sociais do Brasil são mulheres. A estatística está por volta de 7%, mas como varia de rede social para rede social, eu arredondei para 10%. Apesar de que a Ubisoft, ela já investe há um bom tempo em ligas femininas, que eu já vou falar o quanto eu acho isso importante e o porquê. E, recentemente, né, no mês passado, eles anunciaram a expansão do casting deles para 30% mulheres, né? Então, 30% hoje do casting que permeia a transmissão se tornou mulheres a partir do mês passado, né? Até o ano passado eu era apresentadora da Liga Oficial do Brasil, e eu era a única mulher atuante no cenário, né? Bom, mas afinal, essa representatividade, ela faz diferença? Faz diferença ter mais mulheres fazendo parte da Liga, do casting? Bom, aqui eu trouxe algumas publicidades, algumas peças gráficas do Atari, por exemplo, de 1983, 84. Se você for procurar, você vai encontrar alguns banners que contemplam a família inteira, e aí tem pai, mãe, um filho e uma filha, mas geralmente quando tinha homens, a publicidade era destinada somente a homens, né? E isso, eu trouxe até um vídeo que foi bem importante para minha infância, porque esse foi o jogo que eu joguei quando eu era criança, e eu joguei o Super Nintendo, né? Ele foi o console que eu joguei quando eu era criança. E eu só joguei porque meu irmão tinha um Super Nintendo. Tipo, eu não tive acesso a um videogame desse até o meu irmão ter acesso. E aí eu, invariavelmente, pedi pro meu pai, olha, compra uma fita para mim que eu queria. E acabar conseguindo ter esse acesso,
que, se você ver esse comercial aqui, ó, são acho que 6 ou 7 garotos, não consegui contar agora muito bem, mas é assim, ele tem até uma diversidade grande aqui entre homens, né? Você tem homens de várias idades e várias cores, mas você não tem uma diversidade de gênero, você não tem mulheres nesse comercial. O que faz pensar que esse produto não era feito para mulheres, e sim para homens. E aí, eu tô querendo chegar aonde o motivo do que eu estava falando previamente, que era essa questão dos jogos, dos consoles, as mulheres terem tido menos acesso ao console e atualmente elas não representarem um número tão substancial no percentual quando você fala de jogadores de console, né? Porque as garotas, elas tinham esse acesso através de amigos, irmãos, namorados, enquanto os garotos ganhavam videogame e a garota ganhava, por exemplo, uma boneca. Isso não é um problema, tá? Eu não tô problematizando uma situação. Eu só tô elucidando isso sobre por que a gente ainda representa uma minoria entre jogadores de console e, de uma certa forma, entre jogadores mais hardcores, né? Será que é porque as mulheres gostam menos de videogame do que homens? Não, eu acho que fica muito claro isso. Aí eu explico por que eu trouxe aquela pesquisa previamente falando que as mulheres, elas representam 61% dos gamers casuais. No caso, 60% delas jogam em celular. Porque o celular é uma plataforma muito mais democrática. Você não tem uma diferença de gênero quando você fala de usuários de celular. Então, quando a mulher ela teve, por fim, acesso a uma plataforma que dá acesso a ela poder jogar, ela prova que ela gosta tanto de jogar quanto um homem, entendeu? Mas será que afinal elas não jogam tão bem quanto o homem? Por que você não tem hoje tantas mulheres se destacando entre pro players que nem você tem como homens? Bom, aí é muito simples, é um baixo percentual de representatividade. Quando você tem lá, como eu falei no caso do Rainbow Six Siege, em que menos de 10% dos jogadores são mulheres. É claro que é muito mais difícil você ter pessoas se destacando entre aqueles 10% do que entre os 90%. E o 90% é a maioria, então é um cálculo bem simples que você pode fazer aqui. Mas será que essas mulheres, elas desistem com mais facilidade de estar atuando nessas áreas de games, de esportes eletrônicos, de estar jogando isso, ou se divertindo com isso? Eu acho que sim, mas não porque elas desistem com mais facilidade. É porque a cobrança é muito maior em cima delas e também a toxicidade da comunidade é muito maior em cima de uma mulher. Não é uma novidade isso. Hoje mesmo eu compartilhei no meu Twitter uma situação de uma menina que ela estava sofrendo altos ataques durante as live streams dela. Coisas que, assim, que são muito mais perpetuadas em cima de mulheres, né? Então, se é uma gamer casual, se ela entra numa partida online para se divertir, a partir do momento que ela não está mais se divertindo, obviamente ela vai deixar de jogar. Ou a partir do momento que ela começa a jogar profissionalmente e existe, parece que entre as 10 pessoas você tem que ser a pessoa de maior destaque, a pessoa que está jogando melhor, porque se você não for, sempre você vai receber comentários como volta pra cozinha, e coisas assim que qualquer mulher que esteja nesse chat não me deixa mentir, que é exatamente isso que a gente ouve. Mas por que afinal, essa inclusão é tão importante? Por que é importante aproximar essas mulheres de volta a essa comunidade de esporte eletrônico? Bom, primeiramente porque a gente quer que o esporte eletrônico cresça cada vez mais e, obviamente, é muito mais importante você ter cada vez mais pessoas fazendo parte disso, porque o videogame em si, ele ele é inclusivo. Não é ele que é preconceituoso, geralmente são as pessoas, né? Então, a parte importante é a gente entender como transformar essa comunidade em cada vez mais saudável. E transformar ela em cada vez mais saudável é transformá-la cada vez em mais diversa. Por que diversa? Aí eu trago uma frase que eu gosto muito do Caetano Veloso que diz: é que Narciso acha feio o que não é espelho. Quando você tem sempre homens ali, uma mulher ela sempre parece estranha em um bicho de 7 cabeças. Quanto mais mulheres você tiver, quanto mais diversidade você tiver, mais essa comunidade vai enxergar todos como iguais
e vai ser mais saudável. Então, a estratégia é que publicadoras e desenvolvedoras entendam a importância de você focar estrategicamente em reatrair essas mulheres ao cenário de esporte eletrônico. É importante que essas publicadoras também desempenhem o papel de buscar enaltecer essas mulheres da comunidade, trazê-las para dentro do casting, seja como analistas, apresentadoras, narradoras, e criar também campeonatos femininos. Bom, esse é sempre um tema muito polêmico, eu vou tentar explicar brevemente por que eu acredito que eles sejam tão importantes. É claro que todas as ligas principais, elas são e devem ser mistas, só que o campeonato feminino, ele é importante porque você tem um campeonato focado em somente aquelas mulheres, para que elas não sintam aquela pressão que já existe atualmente de você ter que jogar contra homens e ser discriminada por ser uma mulher jogando entre homens. Então, ali você tem uma liga que é focada nessas mulheres, em atrair essas mulheres, e pegar aqueles 10% que você tem de mulheres, entre os 100% de jogadores, pegar aqueles 10% de mulheres, atraí-las para jogar em campeonatos profissionais e fazer com que elas atraiam mais mulheres e entendam que elas também fazem parte do público-alvo. E, aos poucos, essas mulheres que estão jogando entre mulheres vão se destacar entre elas e podem passar a integrar ligas mistas. Mas, atualmente, como você tem um percentual, uma representatividade muito baixa de mulheres entre os campeonatos mistos, que hoje são praticamente masculinos por não terem mulheres, as ligas femininas são muito importantes para atrair essas pessoas para dentro desse campeonato e transformá-los cada vez em mais homogêneos, né? E, obviamente, reprimir comportamentos preconceituosos. Aí eu falo não só de publicadoras, desenvolvedoras, jornalistas, chat, comunidade, público, audiência, todas as pessoas. Sempre que você entrar numa partida online, você vê uma pessoa tendo um comportamento nocivo e agressivo contra mulheres, pode não ser contra mulheres, na realidade, essa dica vale para qualquer comportamento nocivo dentro de um ambiente de jogo online, que é um ambiente para diversão, né? Mas, nesse caso, hoje, especificamente, eu estou falando para as mulheres. Então, sempre que você vê no chat, reprimam esse tipo de comentário e também não reproduzam, né? E, aos poucos, a comunidade vai se tornar cada vez mais homogênea. E continue contando, obviamente, tem várias outras práticas que a gente pode ter no nosso dia a dia para isso, mas eu citei aqui algumas das que eu acho mais importantes e mais cruciais dentro do pouquinho tempo que a gente tem aqui. E a nossa conclusão é que o objetivo é qual? Acolher e aproximar mais mulheres cada vez mais aos esportes eletrônicos. O desafio que a gente tem é combater esse comportamento tóxico e não inclusivo. E o propósito, obviamente, é contribuir para o crescimento dos esportes, através de maior abrangência de público, né? Com mais gente, a gente ruma para mais longe. E o resultado, vocês vão acabar vendo que é tornar a comunidade cada vez mais diversa e mais saudável. E é isso, já acabou, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, nosso tempo era curtinho mesmo, mas deixei aqui as minhas redes sociais para quem não me conhecia, passar aqui a me conhecer, meu site também. Gostaria de agradecer muito a Arte e Entretenimento, que é a minha agência que está comigo desde praticamente o início da minha carreira, e a Campus Party por essa oportunidade de ter me convidado para participar aqui. Espero que o pessoal de Portugal tenha compreendido. Tentei não falar muito rápido, tenho um pouco de dificuldade, mas lembrando que essa edição ela é muito importante porque ela tem a missão de ajudar os nossos heróis durante esses tempos de pandemias, que são os Médicos Sem Fronteira, né? Então, eles estão angariando aqui o máximo de doações possíveis para o fundo contra o Covid-19. Então, se você puder, por favor, colabore. Minhas redes sociais estão aqui. Pessoal, muito obrigada a todos vocês. Espero que vocês tenham curtido. E até mais.